E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu separei um tema muito importante para nós estudarmos juntos. Afinal, o que a Bíblia tem a dizer sobre confissão de pecados? Para já adiantar e para você continuar focado durante o vídeo, eu vou pedir para que você já dê o seu like aqui no vídeo, verifica a sua inscrição no canal do Beabá para que você receba os próximos vídeos e as notificações. Bora lá? Para a gente dar início a essa conversa, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5. Inclusive, se você não tem uma Bíblia, adquira conosco na loja Doulos uma Bíblia você precisa ter, que é o nosso manual de regra e prática. E o texto diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Como a nossa obediência a Deus aqui na terra jamais é perfeita no sentido da palavra de plenitude, quando nós pecamos, a nossa relação com Deus é afetada por meio do pecado, por causa do pecado. Por isso, esse texto de João que nós acabamos de ler, ele nos exorta e nos aconselha a pedirmos perdão, a confessarmos os nossos pecados. E assim, quando você se arrepende e confessa a Deus, é muito importante você prestar atenção nisso. Quando confessamos a Deus o nosso pecado, essa relação é restaurada. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando nós estamos em pecado, quando nós cometemos alguma falta diante de Deus, se você reparar, a forma como nós lemos a Bíblia, a forma como nós oramos é totalmente afetada, porque isso gera um distanciamento da presença de Deus. Se você reparar também, quanto mais pecados nós cometemos e não nos arrependemos e confessamos, maior é o distanciamento da presença de Deus nas nossas vidas. Tem uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito, que ela diz assim: o amor de Deus é incondicional, mas o perdão não. Ou seja, o perdão é resultado de arrependimento e confissão. A palavra traduzida como confessar aqui no versículo 9 é a palavra grega homologel, que significa concordar com ou não negar. Ou seja, quando eu confesso meu pecado, eu estou concordando com Deus que eu pequei. Acontece muito das pessoas pecarem e quererem justificar os seus erros diante de Deus e deixando de confessar e negando o seu próprio pecado. Isso é errado. Agora nós vamos tratar aqui algumas dúvidas que o pessoal tem e são muito comuns. A primeira delas é a seguinte: Luciano, se eu pequei e não me lembro mais do pecado, ou até mesmo se eu pequei de forma inconsciente, o que eu devo fazer? A resposta para essa pergunta Davi nos deu no livro de Salmos, de número 19, verso 12. E o texto diz assim, galera: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Então esse é o princípio que Davi nos dá com relação a esses pecados que muitas vezes a gente nem lembra mais. Você deve sim orar, você deve sim pedir perdão, mas quando você for orar, você fala: Senhor, me perdoa por aqueles pecados que muitas vezes eu cometo e nem percebo, pecados inconscientes, pecados que nós cometemos às vezes e passa despercebido. Então é necessário e é muito proveitoso que você peça perdão a Deus por esses pecados inconscientes. Agora, outra pergunta também feita com muita frequência é a seguinte: eu devo confessar os meus pecados às pessoas? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, para nós vermos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. E o texto diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Algumas verdades sobre esse texto precisam
precisam ser ditas. E a primeira delas é a seguinte: Tiago não está dizendo que nós devemos fazer uma fila depois do culto e confessarmos os nossos pecados uns aos outros ali ou no púlpito da igreja, até porque isso seria de fato desastroso. Imagina você confessando alguns pecados e caindo na boca de algum fofoqueiro, de uma pessoa que não consegue segurar a língua. Isso seria desastroso para a vida da igreja. Outra verdade também que precisa ser dita é que esse texto não endossa a visão romanista de que nós devemos confessar o nosso pecado a um padre a fim de nos purificarmos para cultuarmos a Deus. Não, isso não tem respaldo nenhum nas Escrituras. Como cristãos na Nova Aliança, nós não precisamos mais de mediadores entre nós e Deus. Hoje podemos, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar até Deus sem mediadores. E a palavra diz em 1 Timóteo 2,5 de que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então você não precisa de um padre para perdoar os seus pecados, ou você não precisa confessar até mesmo o seu pecado a um pastor a fim de receber perdão no sentido de ser purificado, porque Jesus Cristo já fez isso na cruz por mim e por você. Dito isso, em quais ocasiões então eu devo confessar o meu pecado às pessoas? A primeira ocasião é a seguinte: quando o seu pecado envolve outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo para que fique um pouco mais claro. Vamos supor que eu me envolva numa discussão ou numa briga com uma pessoa que eu gosto muito, um irmão da igreja ou algum parente familiar meu. E aí nessa discussão eu acabo ofendendo com palavras, acabo xingando, enfim, seja lá qual for o tipo de ofensa. Eu te pergunto, basta somente eu pedir perdão a Deus e seguir a vida, tocar a vida? A resposta é não. Se eu pequei contra o meu irmão, eu devo sim pedir perdão a Deus, me arrepender diante dele, mas eu também devo me consertar e buscar o perdão do meu irmão, até porque a parte ofendida foi ele. Então, essa visão de que eu devo pedir perdão somente a Deus e seguir a vida é errada. Você deve se reconciliar com seu irmão. Outro exemplo também que acontece demais é o seguinte: vamos supor que em tese eu traísse a minha esposa, e aí eu acho que eu traí a minha esposa, agora eu só devo confessar a Deus, me arrependo somente em oração diante de Deus. Mas e aí? E a minha esposa? Ou até pior, às vezes acontece do marido ou da esposa traírem uns aos outros e só confessarem ao pastor ou confessarem ao outro irmão e achar que isso já é o suficiente. Isso é loucura. Até porque se você firmou um pacto de casamento, um relacionamento com a outra pessoa, por que você acha que agora que você cometeu essa traição você deve só pedir perdão a Deus? É necessário? Completamente. Porque só Deus pode perdoar pecados. Porém, a parte ofendida também deve ser informada e você deve buscar o perdão dessa parte também, a reconciliação. Nós devemos nos lembrar que quando nós pecamos contra o nosso irmão, em última análise, nós estamos pecando contra Deus. Outra ocasião também que é aconselhável que você confesse o seu pecado é a seguinte: vamos supor que você esteja lutando contra a pornografia, a masturbação, ou você tem algum vício, algum tipo de coisa que você sabe que é errado, que a palavra de Deus aconselha que você não faça. Então, é aconselhável e até proveitoso que você procure alguém de confiança, um líder de jovens, um pastor. Mas, gente, olha, eu quero deixar essa parte bem enfatizada. É necessário que você procure uma pessoa extremamente responsável. Por que eu tô falando isso? Nos dias de hoje, existem muitos fofoqueiros. Na verdade, fofoqueiro sempre existiu, mas a igreja hoje está enfrentando uma dificuldade enorme, que são os falsos profetas, pessoas que falam em nome de Deus. Enfim, às vezes, cara, você vai procurar ajuda em alguém e por você não investigar se essa pessoa é de fato responsável, se ela é uma pessoa temente a Deus, você acaba confessando uma luta, uma dificuldade sua, e aquilo acaba parando nos ouvidos da igreja inteira, de outras pessoas. Então eu quero enfatizar isso: seja responsável, procure um líder de jovens, examine segundo a palavra se ele demonstra os frutos que Jesus nos diz que a árvore boa demonstra bons frutos. Então é necessário que você procure. Sim, eu mesmo sou uma testemunha de uma pessoa que venceu a pornografia através disso, confessando o seu pecado, buscando ajuda. E de verdade, cara, quando você confessa o seu pecado, parece que um peso é tirado das suas costas, mas é necessário sim que você seja responsável na escolha da pessoa que você vai confessar esse pecado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido sobre essa relação de confessar pecado, e eu quero te convidar junto comigo a analisar nesse momento as áreas da sua vida onde você não tem confessado aqueles pecados, e como foi explicado
purificado, ore também pelos pecados que às vezes você nem se lembra mais, pecados inconscientes, que hoje você faça comigo essa oração e fale, Senhor, me perdoa pelos pecados que muitas vezes eu nem lembro, como o salmista Davi vai dizer. É isso, galera, por hoje é só, até a próxima semana e fique com Deus. Oi? João, capítulo 1. Ficou bom? Ficou muito fake? Assim, se eu ler assim, Bárbara, no vídeo, fica legal ou tem que pegar a Bíblia na mão? Ou fica mais da hora se eu pegar assim? Quebra. Não, interrompe não. Ele... Ficou bom essa parte? Outro exemplo também muito comum e acontece demais. Não sei, isso é muito comum. É nós. Não, é nós assim, não tô vendo. Tô abençoando. É isso, galera. Fiquem com Deus e... Fique com Deus e Deus abençoe. Não, é isso, galera, por hoje. Até a próxima. Por hoje é isso. Até a próxima semana. Deus te abençoe.